Afinal de contas, teremos ou não teremos altcoin season? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz e todo mundo, obviamente, espera que a gente tenha uma altcoin season. Só que lembre-se, o Bitcoin, dentro dessa zona de resistência, 82, 85 mil dólares, deve entregar algum tipo de correção, tá? Ele, o Ethereum, pode até subir um pouquinho mais, 2.500 o Ethereum, 2.600. É totalmente possível, a gente tem um FVG aqui no Ethereum no gráfico mensal. Tá bom? Então, dentro desse FVG, todo esse espaço aqui, ó, tá bom? É um FVG no gráfico mensal. A gente pode vir trabalhar até os 2.700. Não seria nada impossível. A gente tem um mês de queda, 3 meses de alta para voltar na mesma abertura. Isso não é uma movimentação de impulso, por exemplo. Por isso que a gente deve sim ter algum movimento de reteste ou de busca de liquidez aqui abaixo de uma linha de tendência, ou até perder esta mínima, para aí sim depois a gente estourar e formar o choque de tendência, romper o último topo e ir embora. Só que com movimento rápido, assim como aconteceu aqui, ó, um mês rápido de impulso, aqui, ó, um mês rápido de impulso, tá bom? É a expectativa que nós temos, uma retração, uma busca de liquidez e estouração de tampa. Neste meio do caminho, tem moedas que podem performar melhor, como moedas que já subiram e devem entregar algum nível de sobrevenda importante. Gráfico diário em sobrevenda, gráfico de 4 horas em sobrevenda. Eu vou colocar para fins de exemplo aqui a SkyEye. SkyEye, a gente teve aqui uma alta muito forte, consegue ver? Saindo aqui de, vamos arredondar para 1 centavo, tá? 1 centavo para 85 centavos. Cara, ela subiu 85 vezes. Então, sim, ela deve entregar algum nível de retração para aí sim ela ter um pivô armado e estouração de tampa. E depois a gente discute aí uma alta podendo chegar até 16 dólares. Pode parecer loucura, mas se de fato a gente tiver uma altcoin season, como é o esperado, isso seria o ponto mínimo que ela iria, porque ela já fez uma movimentação de impulso. Assim como a Mix entregou, né, lá de 10 centavos para 18 dólares, assim como a Mantra entregou, saindo de 1, 2 centavos para 8 dólares. É totalmente normal ver moedas estourando a tampa, se a gente tiver uma altcoin season. Lembrando que aquele indicador altcoin season indexado é o indicador atrasado, ok? Essa movimentação aqui é a movimentação mínima esperada em caso de altcoin season. Então imagina você comprar essa moeda num diário em sobrevenda, que aqui a gente nem tem ainda, ou um 4 horas em sobrevenda, que é a correção do gráfico semanal. Imagina comprar, até porque eu passei um trade na SkyEye no 4 horas em sobrevenda, né? Exatamente aqui dos 39 centavos para baixo, só que ela precisa entregar um semanal vermelho para a gente ter um pivô armado, tá bom? E pode ser que ela entregue no mínimo, a gente pegou lá de baixo no gráfico mensal, mas no mínimo aqui, ó, 6, 7 dólares, desde que ela atinja, né, um semanal vermelho. Ela pode sim fazer essa movimentação. Isso se aplica para qualquer moeda, então vamos passar por algumas aqui para a gente discutir esses pontos. Lembrando que o melhor ponto de compra é o diário em nível de sobrevenda. Isso é indiscutível dessas moedas que já subiram bastante, como o caso da SkyEye. Mas repare que ela não tem um diário em sobrevenda. Então qual que seria o ponto? Uma retração de FIBO. Você bota o gráfico mensal e coloca uma FIBO aqui. Se ela entregar uma queda ali abaixo dos 20 centavos, vai ser compra absoluta. Imagina você comprar 20 centavos, sabendo que ela tem um alvo aqui em 6 dólares, 8, 10 dólares. A gente está falando de uma alta aqui de no mínimo 40, 50 vezes. Entende? Mas você precisa comprar nas correções e não em rompimento, porque senão você pode correr o risco de ficar preso em zona de topo. É partindo desse princípio, das possíveis projeções que a moeda pode ter, que a gente para e compra moedas que realmente fazem sentido, moedas que têm alvo acima de 10x. É assim que funciona a dinâmica de compra. Então, passando aqui por algumas. Saara, por exemplo. Saara, a gente tem aqui uma ruptura de linha de tendência, tá bom? Então, dentro dessa projeção de linha de tendência rompida, levando em consideração que a gente está com um gráfico mensal verde, o 4 horas está em 2.3, que está lá na abertura, extremamente improvável de ir. A melhor zona de compra aqui para ela é o 1 hora em nível de sobrevenda. E repare que a gente não está muito distante, 3.3, a gente atingiu a mínima de 3.5, o que me mostra que muito possivelmente a gente está formando um pullback aqui.
tá ok? E dentro desse pullback, a gente ainda não buscou essa zona de liquidez aqui, a gente parou um pouquinho antes. Só que do momento que ela passar de 4,7, não tem liquidez. A única liquidez vai ser em 9 centavos aqui, ó. Tá bom? Aqui em cima. Ok? Passou de 4,7, 9 centavos. Mas ao mesmo tempo a gente tem o quê? Um pivô de alta no gráfico semanal. Tá ok? Ou no gráfico de 2 semanas, você também pode colocar aí no gráfico de 2 semanas, você vai ter o mesmo pivô de alta. Então ela já está com alvo em 5,8. Por quê? Porque o gráfico semanal, ele fechou acima do pavio. Então a gente já tem um alvo em 5,8, ou seja, nós já temos um alvo aqui de 50%. Só que se ela ir para 5,8, não tem liquidez, senão em 8,9. 9 centavos ali mais ou menos. Então, isso aumenta o nosso alvo para 100%, 130%, 150%, podendo se estender até 300%. Tá ok? Então, é uma moeda aí que tá bem interessante. Ah, mas ela bateu 1 centavo, Samuca. Não, pega a média. 1,5. Pô, ela tá 100% acima da máxima. Você não comprou lá porque eu tava com medo, tá bom? Agora ela tá rompendo uma linha de tendência, onde ela já veio buscando liquidez, tá ok? E agora a única liquidez que tem é aqui em cima, uma forte concorrente a estourar a tampa aí nas próximas semanas. E depois a gente discute um pivô de alta no gráfico mensal, depois a gente discute outros pontos. Mas hoje é muito possível que a gente veja nas próximas semanas uma vinda para 9 centavos. Ondo não muda muita coisa, porém, quando a gente vem aqui para o gráfico de Ondo, né, se o TradingView me ajudar aqui, quando a gente vem para o gráfico de Ondo, o que nós temos? Nós temos o gráfico travado, nós temos, vou botar aqui um gráfico diário, vou botar um semanal agora, nós temos aqui uma movimentação que a gente não rompeu linha de tendência, tá bom? Então, esse tipo de gráfico aqui, ó, ela também já buscou a liquidez, ó. Isso é muito bom, a liquidez no dia 10 de outubro. Moedas que já vieram buscar essa liquidez podem ter uma porrada muito grande. Então, isso é uma validação de uma acumulação. Levou semanas para ela vir aqui. Não importa quanto tempo levou, ela buscou a liquidez. As moedas que não buscaram a liquidez do dia 10 de outubro são moedas que eu particularmente não compraria. Ok? Mas essas que já buscaram, faz sentido você olhar para compras. Por quê? Porque era a zona de liquidez esperada, agora ela buscou liquidez de baixo, ela deve voltar na zona de liquidez do dia 10 de outubro. O 10 de outubro, que foi um catalisador, uma catástrofe para muita gente, tendo moedas caindo 90% em um dia, em uma hora para ser mais exato, deve ser o ponto primário da busca de liquidez, do famoso 10/10 inverse, que eu cheguei a postar aqui no YouTube, né, lá no canal principal. Então, eu acredito que a grande maioria das moedas, depois da próxima correção do Bitcoin, pode ser que algumas vão antes, tá? Pode ser que algumas possam ir antes, mas acredito que a grande maioria vai voltar para o início do 10/10. Então, $1, a gente está falando aí de um pouco mais de 100% de alta para a Ondo. Só que se ela romper a linha de tendência, a maior probabilidade é ela voltar aqui para os $2. Então dá para ficar de olho, a gente está falando de uma alta de 370%, tá bom? BIL está em tendência de alta, a tendência é nossa amiga até que ela vire. Mas aqui o ideal seria pegar num 4 horas de sobrevenda para pegar uma movimentação, tá bom? Então ela, como está aqui em descoberta de preço, eu não compraria, esperei uma retração para aí sim pensar em compras nela, beleza? A gente tem aqui TST, que também está bem interessante, só que ela não pegou o pavio do dia 10 de outubro. Então, isso aqui me deixa ainda com a pulguinha atrás da orelha. Por isso que eu não pretendo comprar ela por aqui. Se ela vier aqui, beleza, eu compro. Se não, eu ficaria de fora dela, ok? A XBT, ela também não buscou liquidez, porém ela tem um pivôzinho de alta, tá bom? Então, a XBT, como tem um pivô, é esperado aqui uma alta de 40% nela. Até aqui próximo aqui dos 5 centavos, ok? Se você gosta do projeto, eu acho que está num bom ponto para pensar em compras, porque ela já buscou aqui esse fundo sem continuação, e um alvo de fundo sem continuação é o topo dele. E o topo está exatamente em 4.6, 4.7, exatamente ali no alvo de movimentação, tá bom? Então tem 40% de alta aí para ela. River, a River estamos numa grande acumulação, voltamos aqui na zona de suporte, tá ok?
só que não é aquela movimentação, né, explosiva, né? Ela sobe, faz 3 movimentos para baixo, ela tende a voltar aqui para os $34, mas eu não arriscaria compras nela porque a gente tem um pivôzinho de baixa, beleza? Ravecoin estourou a tampa, deixou liquidez lá, vai lá, não vai, é uma incógnita, mas sinceramente hoje eu não compraria ela, né? A gente lucrou muito nessa moeda aqui, depois acabamos tomando um stop curto aqui dentro dessa movimentação. Aqui eu não pensaria em compras nela não, já entregou uma alta brutal, não acho que faz sentido olhar para compras nela. BSB sim, BSB tá bem interessante, porque ela tem uma movimentação de alta, uma busca de liquidez sem continuação, consegue ver, entrega um movimento de alta e está aqui triangulada. Se você pega aqui um gráfico semanal dessa moeda, você vê que ela está com uma retração estrutural. Beleza? Se eu pegar aqui no gráfico semanal, a gente vê essa retração. Se eu botar no gráfico mensal, a gente vê esta retração de toda a estrutura. Então, no meu ver, sim, cara, faz sentido uma exposição em BSB, vou pegar aqui do gráfico semanal, tá bom? Porque ela pode entregar um pivô de alta de toda essa movimentação para a gente discutir pontos como, pegando no gráfico semanal, de $4, ou seja, 10x do valor atual. O melhor ponto de compra seria 30 centavos. Vai lá? Não sei se vai lá, tá? Gráfico semanal, gráfico diário, triangular, onde ela está agora, eu não entraria. Mas abaixo dos 40 é um caso a se pensar, beleza? Lembre-se que zona de liquidez nem sempre é abaixo de fundos, mas fora de linha de tendência também, tá bom? Então, como ela está triangulada, ela deixou um pavio aqui no gráfico diário, com certeza ela volta aqui. E ela já entregou uma semana vermelha, ela já está com um pivô armado no gráfico semanal. No meu ver, é questão de tempo para a gente ter uma explosão para $4, tá? Vale a pena ficar de olho. Leb entregou o alvo de movimentação, o alvo de pivô do gráfico de 12 horas. A gente discutiu isso na última live aberta, 6h48. Não acredito que ela vai conseguir se estruturar daqui para cima, já subiu demais. A expectativa é uma volta aqui para $2, tá bom? A expectativa, na verdade, o gráfico mensal tá distante disso ainda. Ela não deve corrigir muito no gráfico mensal não, tá? Mas $2, cara, é possível. Se ela voltar nos $2, pode dar uma oportunidade. Por quê? Porque se o mensal abriu em 70 centavos e ela tá com o mensal verde, a melhor compra é no semanal em sobrevenda, que seria, 4 horas, que é a correção do semanal, 1,89, ali na casa dos $2. Se ela ir ali, pode dar uma oportunidade, tá bom? Para ela voltar no topo aqui, talvez estopar e depois cair para o diário em sobrevenda, tá bom? Então hoje, próximo dos $2, seria uma boa opção olhar para a Leb, ok? A gente tem a área, que já buscou a liquidez também no dia 10/10, tá bom? Não dá para saber se ela vai conseguir subir, só quando a gente vem para o gráfico diário, parece uma acumulação, tá bom? Ela vem, ela entrega um fundo, ela vem aqui meio que em cunha, lateraliza, pode até ser que venha aqui embaixo, parece uma acumulação, pode até ser que venha um pouco mais aqui para baixo, é verdade, mas olha, ela deixou o pavio, ela veio buscar o pavio, tá bom? Então parece, talvez seja interessante a gente ficar de olho nessa moeda, principalmente se vier abaixo dos 5 centavos, tá bom? Que seria ali a liquidez máxima que eu estaria vendo para essa moeda, tá bom? CHZ tem o catalisador de copa aí, talvez seja interessante olhar para ela com ponto de especulação, olhando para a copa que começa no mês que vem, ok? Acho que é meado de junho, se não me falha a memória, então a fins de especulação, pode ser que ela entregue uma alta aí de 500%, 600%, tá bom? Pode valer a pena, preferencialmente abaixo de 3,5 se ela der essa oportunidade. A UB, também temos um movimento direcional, acho que tá bem claro isso aqui pra gente, é uma moeda que se entregar um 4 horas de sobrevenda, vai ser o melhor ponto de compra, tá? 8 centavos, ela não teve uma alta relevante igual a SkyEye, a gente está falando de 600%. Então, se essa moeda, ela entrega uma correção no gráfico de uma semana, no gráfico semanal,
ela vai entregar uma baita movimentação de alta. A gente pode aqui especular uma alta lá para casa de 70 centavos, assim como a SkyEye. Hoje ela tá 15, tá bom? Então a gente tá falando de uma alta aqui de, cara, 400, 500%. Beleza? Tá com a bandeirinha. Eu passei long aqui na sala de sinais aqui. Exatamente aqui, quando ela perdeu e voltou acima ali nos 11 centavos, eu acho. Tá bom? Mas se ela vier no 4 horas de sobrevenda, olha, vai dar uma boa entrada, tá bom? Vale a pena ficar de olho, beleza? Enso parece que está acumulando, de preferência aqui abaixo dos 87 centavos, pode dar alguma oportunidade, beleza? Uma busca de liquidez aqui para ela estourar a tampa. Parece que a queda acabou porque ela está subindo estruturada. Tá vendo? Então pode ser uma boa porque a zona de liquidez está em 3,20. Ela não buscou a liquidez dos 4 dólares. Em algum momento ela vai vir buscar essa liquidez aqui. Hoje ela está 90 centavos. Amanhã ela pode estar 4 dólares. Beleza? A gente tem aqui também a Tria que está com movimento de armadilha. Por quê? Porque ela tem um topo e ela parou antes do topo. Então muita gente acaba entrando vendido, acreditando que ela não vai vir aqui. E aí ela segura, estopa todo mundo, só que com viés de que no gráfico mensal, no gráfico semanal, ela já pode entregar um pivô de alta. Tá bom? Ela tá com pivô armado. E isso a gente está falando de uma alta até os 12 centavos. Ok? Eu acho que faz mais sentido se ela romper aqui os 5, né? Porque não está muito distante, a gente está falando de 20%. Agora não faz tanto sentido, tá? Mas do valor atual ela pode entregar uma alta de 200%. Kernel, a gente também tem aqui uma movimentação, no meu ver, de acumulação. Acho que vale a pena. A vela do dia 10 de outubro já foi buscada, ela já interagiu aqui acima do fundo um pouquinho antes do dia 10 de outubro, foi acima, voltou abaixo. Isso aqui pode estar sendo apenas uma armadilha para ela estourar a tampa aqui inicialmente para 30 centavos e depois aqui para 70 centavos. Também está bem interessante a movimentação de Kernel, beleza? A Edge, a gente já tem um pivôzinho de alta aqui no gráfico semanal, tá até marcado aí. E para mim, o alvo dessa movimentação é no mínimo 2 dólares, tá bom? Não sei quanto tempo vai levar, mas a Edge deve subir 50% aí. Lean é outra moeda que também está bem interessante. Por quê? Porque ela não buscou essa liquidez aqui, ó. Então ela tem um topo de abertura, ela tem uma movimentação descendente, linha de tendência, ela deixa um candle armadilha, que é um candle doji, ela vem aqui embaixo, ela até pode vir aqui embaixo de novo, mas cara, vai ser uma oportunidade para ela vir aqui para cima. Tá bom? Então é uma moeda para ficar de olho. Dolo também, bem interessante, porque isso aqui é uma baita de uma acumulação, é questão de tempo para ela vir aqui para a máxima histórica. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o seu like.